A febre chegou na terceira noite. Beatriz não comia, não brincava, apenas fitava a porta da varanda com os olhos vermelhos e inchados, esperando que Thor voltasse. Ninguém sabia ainda, mas aquela espera seria a última ilusão de uma criança que estava prestes a descobrir o que certas pessoas são capazes de fazer quando ninguém está olhando. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. 10 dias antes, tudo parecia normal na mansão dos Almeida, no Morumbi. Beatriz tinha 10 anos, cabelos castanhos, sempre presos em tranças mal feitas que ela mesma fazia, e uma rotina silenciosa. Acordava cedo, tomava café sozinha na cozinha enorme, ia para a escola de carro com o motorista, voltava, fazia lição no quarto. O pai, Eduardo Almeida, empresário do ramo de importação, passava o dia fora. A madrasta, Viviane, passava o dia ao telefone, nas academias, nos salões, longe de Beatriz. Thor era um vira-lata de porte médio, pelagem caramelo e orelhas caídas. Beatriz o encontrara 2 anos antes, ainda filhote, num terreno baldio perto da escola. Implorou ao pai. Eduardo, naquela época recém-viúvo e mergulhado em culpa por estar sempre ausente, disse sim. Thor se tornou a sombra da menina. Dormia aos pés da cama dela, comia da mão dela, esperava na porta toda a tarde quando ela voltava da escola. Viviane odiava o cachorro desde o primeiro dia. Reclamava dos pelos, do cheiro, das patadas no piso de mármore recém-encerado. Mas Eduardo não cedia. Beatriz já tinha perdido a mãe, não perderia o cachorro. Até que Eduardo precisou viajar. Ele avisou na segunda de manhã durante o café. Precisava ir para Manaus resolver um problema com um carregamento retido na alfândega. Ficaria fora uma semana, talvez 10 dias. Beijou a testa de Beatriz, pediu que ela obedecesse a Viviane e saiu carregando a mala de couro italiano. Beatriz não gostava de ficar sozinha com a madrasta. Viviane nunca fora gentil, mas na ausência do pai, tornava-se fria como gelo. Não conversava, não perguntava sobre a escola, não oferecia abraços, apenas dava ordens curtas e saía para seus compromissos. Na quarta-feira, Beatriz voltou da escola e chamou por Thor. Ele sempre corria até a porta de entrada, pulava, lambia as mãos dela. Mas naquele dia, nada. Beatriz chamou de novo, subiu correndo para o quarto, desceu para o jardim. Nada. Viviane estava sentada na sala, folheando uma revista de decoração. Onde está o Thor? A madrasta nem ergueu os olhos. Fugiu. Beatriz sentiu o chão desabar. Como assim fugiu? Abriram o portão para entregar uma encomenda. Ele saiu correndo. Eu tentei segurar, mas foi rápido demais. A voz de Viviane era plana, sem qualquer traço de preocupação ou arrependimento. Beatriz sentiu as lágrimas descerem. A senhora procurou ele. Procurei. Rodei o quarteirão. Não achei. E agora? Agora nada. Cachorro de rua volta para a rua. É a natureza dele. Beatriz correu para o quarto e se trancou. Chorou até a garganta doer. Ligou para o pai, mas ele não atendeu. Mandou mensagens. Demorou horas para ele responder, dizendo que estava em reunião, que voltaria logo, que Thor ia aparecer. Mas Thor não apareceu. Beatriz passou os dias seguintes procurando. Saía com a faxineira, Dona Marlene, uma mulher de 50 e poucos anos, magra, cabelos grisalhos sempre presos num coque apertado. Marlene trabalhava na casa havia 3 anos. Conhecia Beatriz desde pequena. Tinha pena daquela criança que crescia sem mãe e quase sem pai. Elas andaram por todo o bairro. Colaram cartazes em postes, perguntaram a vizinhos, a porteiros, a vendedores ambulantes. Ninguém vira um cachorro caramelo de orelhas caídas. Na sexta-feira, Beatriz começou a passar mal. Não comeu o jantar. No sábado, acordou com febre. Viviane mandou Dona Marlene dar um antitérmico e deixou a menina no quarto. Não subiu para ver como ela estava.
Saiu para almoçar com amigas. Beatriz delirava à noite. Chamava por Thor entre gemidos. Dona Marlene ficou até tarde, trocando compressas de pano molhado na testa da menina, segurando sua mão pequena e gelada. No domingo, a febre baixou um pouco, mas Beatriz não saía da cama. Não falava, apenas olhava para a janela. Dona Marlene tinha um sobrinho. Chamava-se Caio, tinha 17 anos, morava com a avó num bairro afastado, na periferia de Itapecerica da Serra. Caio era quieto, trabalhador, acordava às 4 da manhã para ajudar a avó a separar material reciclável no lixão que ficava a poucos quilômetros de onde moravam. Plástico, papelão, metal, tudo que pudesse render alguns trocados. Na segunda-feira de manhã, Caio estava revirando uma pilha de sacos plásticos rasgados quando ouviu um gemido baixo. Parou, olhou ao redor. Ouviu de novo. Vinha de trás de um monte de entulho. Ele se aproximou devagar. Entre pedaços de madeira podre e restos de comida estragada, havia um cachorro. Pelagem caramelo suja de lama e lixo, orelhas caídas, olhos assustados. Estava magro, trêmulo, com uma pata traseira machucada. Caio se agachou. Ei, amigão! Calma! O cachorro rosnou fraco, mas não tentou fugir. Caio tirou a camisa, enrolou o animal com cuidado, levantou-o nos braços. O cachorro era pesado, mas Caio era forte. Caminhou até a casa da avó, a uns 15 minutos dali. A avó, Dona Neuza, era uma senhora pequena e enérgica, de mãos calejadas e sorriso fácil. Que você trouxe aí, menino? Um cachorro. Tava jogado no lixão. Acho que tá machucado. Ela examinou o animal. Precisa levar num veterinário. A gente não tem dinheiro para isso, vó. Dona Neuza pensou. Deixa eu ligar para Marlene. Ela conhece gente que ajuda bicho abandonado. Marlene atendeu no segundo toque. A irmã contou sobre o cachorro. Marlene sentiu algo estranho no peito. Como ele é? Caramelo, médio, orelha caída. Marlene engoliu seco. Neuza, manda uma foto. Minutos depois, a foto chegou. Marlene teve que se sentar. Era Thor. Sujo, machucado, mas era ele, não tinha dúvida. Ela subiu correndo até o quarto de Beatriz. A menina estava deitada, olhando para o teto. Beatriz. A menina virou a cabeça devagar. Eu acho que acharam o Thor. Os olhos de Beatriz se arregalaram. Onde? Marlene hesitou. Um parente meu achou ele. Num lugar longe daqui. Ele tá bem. Tá machucado, mas tá vivo. Beatriz tentou levantar, mas as pernas não obedeceram. Marlene a segurou. Calma, filha. Eu vou buscar ele. Você fica aqui, descansa. Beatriz agarrou a mão de Marlene. A senhora promete que traz ele. Eu prometo. Marlene desceu, pegou a bolsa, saiu da mansão sem falar nada para Viviane. Pegou 2 ônibus até Itapecerica. Levou quase 2 horas. Quando chegou na casa da irmã, Caio estava sentado no chão do quintal, acariciando o cachorro que agora bebia água de uma tigela velha. Marlene se ajoelhou ao lado de Thor. Ele ergueu a cabeça, farejou e, de repente, começou a abanar o rabo freneticamente. Lambeu as mãos dela. É ele. É o Thor. Caio franziu a testa. Você conhece esse cachorro, tia? Ele é da menina onde eu trabalho. Sumiu faz quase 1 semana. Caio olhou para o animal. Mas como ele foi parar no lixão? Essa é a pergunta. Marlene olhou para a irmã. Neuza, eu preciso levar ele. Mas antes, preciso que Caio me ajude com uma coisa. No caminho de volta para a mansão, Marlene formulou um plano. Ela não era boba. Conhecia Viviane. Sabia que aquela mulher era capaz de muita coisa. E a história de que Thor tinha fugido nunca fez sentido. O cachorro era apegado demais a Beatriz. Nunca fugiria. Chegou na casa já escurecendo. Entrou pela porta da cozinha, carregando Thor, enrolado numa manta. O cachorro ainda estava fraco, mas reconheceu o lugar. Começou a gemer baixinho. Marlene subiu direto para o quarto de Beatriz. Bateu na porta. Beatriz. A menina abriu. Viu a manta se mexendo, e então viu a cabeça caramelo de orelhas caídas surgir.
Thor. A menina caiu de joelhos. O cachorro pulou dos braços de Marlene e se arrastou até Beatriz, lambendo seu rosto, seu pescoço, suas mãos. Beatriz chorava e ria ao mesmo tempo, abraçando o animal com força. Marlene ficou ali, em pé, com os olhos marejados. Mas a sensação de alívio durou pouco, porque Marlene sabia que ainda havia algo a ser feito. Ela desceu até a sala. Viviane estava no sofá, assistindo a um programa de televisão. Dona Viviane. A madrasta nem virou a cabeça. O que foi? Achei o Thor. Agora Viviane virou. Seu rosto empalideceu por uma fração de segundo, mas ela se recompôs rápido. Achei onde? Num lixão, em Itapecerica da Serra. O silêncio que se seguiu foi denso. Viviane desligou a televisão. E o que você quer dizer com isso? Marlene deu um passo à frente. Quero dizer que cachorro não anda 40 quilômetros sozinho, dona Viviane. Quero dizer que alguém levou ele lá e largou. Viviane levantou-se devagar. Você está me acusando de alguma coisa. Marlene não desviou o olhar. Tô dizendo o que aconteceu. Viviane caminhou até ficar a poucos centímetros de Marlene. Escuta aqui. Você é funcionária desta casa. Eu não vou tolerar insinuações. Não são insinuações. Viviane sorriu, mas era um sorriso gelado. Então prove. E foi aí que Marlene entregou a cartada final. Meu sobrinho trabalha naquele lixão. Ele viu a senhora. Viviane piscou. O quê? Ele disse que viu uma mulher de carro importado largar um cachorro lá na quarta de manhã. Cabelo loiro, óculos escuros, vestido claro. Ele achou estranho. Tirou foto da placa. Era mentira. Caio não tinha visto nada. Mas Marlene apostou tudo naquele blefe. E funcionou. O rosto de Viviane desmoronou. Ela deu um passo para trás. Isso é ridículo. Marlene tirou o celular do bolso. Posso ligar para o seu Eduardo agora. Ou a senhora prefere contar para ele pessoalmente. Viviane abriu a boca, fechou, abriu de novo. Então desabou no sofá, escondendo o rosto nas mãos. Você não entende. Marlene cruzou os braços. Então me explica. Viviane ergueu o rosto. Havia algo quebrado ali. Eu não aguentava mais aquele cachorro. Não aguento essa menina. Não aguento essa casa. Eduardo me trouxe para cá como se eu fosse um enfeite. Ele não me ama. Ama a memória da falecida. Eu sou só uma substituta e aquela criança me olha como se eu fosse um monstro. Marlene ouviu tudo em silêncio. Depois suspirou. Nada disso justifica o que a senhora fez. Viviane não respondeu. Eu vou esperar o Eduardo voltar e vou contar tudo para ele. A senhora pode ficar ou pode ir embora antes, mas essa menina lá em cima merece a verdade. Viviane não disse mais nada. Levantou-se e subiu para o quarto. Eduardo voltou na quinta-feira. Marlene o esperou na porta. Seu Eduardo, precisamos conversar. Ela contou tudo. Eduardo ficou pálido. Subiu correndo para o quarto de Beatriz. A menina estava deitada com Thor ao lado, finalmente dormindo em paz. Ele desceu, foi até o quarto que dividia com Viviane. Ela estava fazendo as malas, é verdade. Viviane não olhou para ele. É. Por quê? Porque eu quis. Eduardo sentiu algo se romper dentro dele. Sai da minha casa. Viviane fechou a mala, pegou a bolsa, passou por ele sem dizer palavra. Desceu as escadas, atravessou a sala, saiu pela porta da frente, entrou no carro e foi embora. Eduardo ficou parado no corredor por longos minutos. Depois subiu de novo até o quarto de Beatriz. Sentou-se na beirada da cama. A menina acordou. Pai. Ele segurou a mão dela. Eu sinto muito, filha. Eu sinto muito por tudo. Beatriz apertou a mão do pai. O Thor voltou. Eu sei. E ele não vai sair mais daqui. Eu prometo. 3 semanas depois, Eduardo chamou Marlene na sala. Marlene, eu queria te agradecer. Você salvou minha filha. Eu só fiz o certo, seu Eduardo. Ele entregou um envelope. Isso é uma gratificação. E queria te fazer uma proposta. Quero que você venha morar aqui. Tem um quarto vago no andar de baixo. Beatriz precisa de alguém e eu confio em você.
Marlene sentiu os olhos arderem. Eu aceito. Eduardo sorriu pela primeira vez em semanas. E seu sobrinho? Ouvi dizer que ele é um bom menino. Marlene assentiu. Caio é trabalhador, honesto. Eu tenho uma vaga no depósito da empresa. Se ele quiser. Marlene mal conseguiu falar. Ele vai querer. Tenho certeza. Naquela noite, Beatriz jantou pela primeira vez em semanas. Thor dormiu aos pés da cama dela, como sempre. Marlene arrumou suas coisas no quarto novo. Caio recebeu a notícia e chorou nos braços da avó. E no silêncio daquela mansão no Morumbi, algo começou a se reconstruir. Devagar, mas de verdade. Porque às vezes a verdade dói, mas é a única coisa que liberta. E às vezes as pessoas certas aparecem nos lugares mais improváveis. Em lixões, em cozinhas, em quartos silenciosos onde crianças esperam por um milagre que nunca vem, até que vem. Não como mágica, mas como consequência de coragem, de honestidade, de alguém que se recusa a ficar calado diante da crueldade. Beatriz nunca mais teve febre. Thor nunca mais saiu da vista dela. Marlene nunca mais precisou pegar 2 ônibus para voltar para casa. E Caio descobriu que o mundo, às vezes, recompensa quem faz o bem, sem esperar nada em troca. Eduardo aprendeu que estar presente não é só estar na mesma casa. É olhar, é ouvir, é proteger. E Viviane nunca mais voltou. Alguns meses depois, Beatriz começou a sorrir de novo. Voltou a brincar no jardim. Fez amizade com Caio, que a ensinava a jogar bola com Thor. Marlene cozinhava, limpava, mas acima de tudo cuidava. E Eduardo finalmente aprendeu a ser pai. Certa tarde, Beatriz estava sentada no jardim, acariciando Thor. Marlene se aproximou com um copo de suco. Dona Marlene. Sim, filha. Obrigada por ter achado o Thor. Marlene sorriu. Quem achou foi o Caio. Beatriz olhou para o rapaz que regava as plantas do outro lado do jardim. Então, obrigada a vocês dois. E então, com a voz pequena, mas firme, ela perguntou: a senhora acha que minha mãe teria gostado da senhora? Marlene sentiu um nó na garganta. Eu acho que sua mãe ficaria feliz de saber que você tem gente cuidando de você. Beatriz assentiu. E depois, pela primeira vez, desde que a mãe morrera, ela encostou a cabeça no ombro de Marlene. E Marlene deixou as lágrimas caírem. Porque existem perdas que nunca cicatrizam, mas existem presenças que ajudam a viver com elas. E às vezes, família não é só sangue, é escolha. É cuidado, é estar lá quando tudo desmorona, é salvar um cachorro de um lixão, é segurar a mão de uma criança febril, é dizer a verdade, mesmo quando é mais fácil calar. E no final, o que fica não são as mentiras, não são as máscaras, não são as aparências. O que fica é quem ficou. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.